Hoje é 25 de maio de 2012, aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra. Estamos em Januária, no terceiro encontro popular da Bacia do Rio São Francisco. Eu não quero o Rio São Francisco assim, né? Aqui onde está acontecendo esse terceiro encontro, cerca de 80 lideranças aqui da Bacia do São Francisco, 5 estados, avaliando e planejando a caminhada. Aqui atrás tem algumas fotos aqui. Nós vamos conversar com... Aqui o... Boa tarde, João. Boa tarde, Frei Gilvando. Tudo bom? Beleza, esse aqui é o João Zenclar. Meu irmão, você que é autor dessas fotos, né, João? Sim, fiz isso para dar uma contribuição na valorosa luta contra a transposição das águas do Rio São Francisco e pela revitalização popular desse rio tão importante para a vida nacional. Ô João, antes da gente falar um pouquinho mais das fotos, tem essa aqui, tem outras do lado ali. Você nasceu onde? Eu nasci na cidade de Rio Grande do Sul. Gaúcho, então. Né? Extremo sul do estado, quase fronteira com o Uruguai, lá acho. E você adotou a máquina fotográfica como um instrumento e uma arma de luta a partir de quando? Já tem muito tempo? Sim, eu faço fotografia. Eu sempre fui um apaixonado por fotografia, né? Mas eu não tinha ela assim na minha vida como um fator profissional. Eu passei a fotografar, ter uma máquina fotográfica desde 1983, mas eu não tinha ela como elemento profissional, né? Foi a partir da minha convivência social, política, com os movimentos sociais, né? E os sindicatos, né? A luta sindical, porque eu também, antes de fotografar, eu fui um operário metalúrgico. Você era fui metalúrgico? Do sindicato dos metalúrgicos. Chegou a se aposentar como metalúrgico? Não, eu não estou aposentado ainda, né? Então é o seguinte, quando eu era do sindicato dos metalúrgicos em Campinas, eu já fotografava, né, as lutas corporativas ali daquele sindicato, suas greves, suas mobilizações, passeatas e tal. E aí, a partir do acompanhamento das lutas sindicais, você começou a acompanhar a partir da fotografia com a máquina, as lutas dos movimentos populares? Sim. Aí quando eu saí do sindicato em 96, eu não conseguia mais emprego em fábrica nenhuma lá da região. Aí eu resolvi optar por essa profissão de ser um repórter fotográfico, né, a serviço das lutas dos trabalhadores e do povo, né? E a partir dali, isso foi em 1994, né? A partir dali até hoje, Você está se dedicando diretamente me dedico exclusivamente a essa linguagem fotográfica, que é uma linguagem jornalística e documental das lutas sociais desse valoroso povo brasileiro, né, e dos trabalhadores. Então, assim, foi isso que me fez eu, assim, por exemplo, não vacilar em quando apareceu esse grande debate nacional sobre a transposição das águas do Rio São Francisco. Eu considerei que eu deveria dar na minha contribuição política e social para esse grande debate nacional através do meu exercício fotográfico, né? Inclusive, João, você já fez várias mostras fotográficas, inclusive já editou também um grande livro sobre o Rio São Francisco, não foi? Sim, o Rio São Francisco e as águas no sertão, que foi fotografias misturadas com textos. Fotografia com vários textos de vários companheiros e companheiras que deram grande contribuição para que esse livro tivesse uma utilidade pública nesse debate sobre o destino das águas do Rio São Francisco. Como é que é o título do livro mesmo? O Rio São Francisco e as águas
no sertão. Está com edição esgotada, não existe mais nem para remédio. Você lembra quantas fotografias, juntos com os vários textos que você colocou lá? Ó, tinha 198 fotos, o que é muita foto para um livro fotográfico, e tinha 20 textos dos mais variados perfis, né? Foi um mosaico de várias contribuições, de várias tendências lá está o Rio São filosóficas. Francisco das Nascentes Isso, até a Foz. Da nascente até a Foz. As várias lutas acontecidas, né? Isso. As belezas e as agruras do Rio e do povo. Eu fiquei 5 anos fotografando o Rio São Francisco. 5 anos. E sob o ponto de vista do registro das águas do rio, da nascente, né, aqui em Minas Gerais, aqui em São Roque de Minas, até a Foz, em Alagoas, Sergipe. E depois disso, no acompanhamento, nos principais processos de mobilização popular contrária a essa obra. Por exemplo, você acompanhou as 2 greves de fome que o bispo Dom Luiz Cápio fez? Do grande companheiro Frei Luiz Cápio, né? Você estava ao lado dele, ele fazendo jejum e você acompanhando, fotografando. Principalmente a de Sobradinho, aliás, onde a gente nos encontramos. Exatamente. Lá, né? É uma alegria nos conhecer. E eu preciso registrar aqui que você, Frei Giovanni, foi um dos grandes apoiadores para a finalização e para possibilitar, né, a realização de várias incursões que eu fiz ao longo desses anos que eu fiz esse trabalho, porque assim, se não fosse a ajuda dos amigos, e você é um deles, foi né? Um trabalho coletivo, né? Sim, com certeza. Ô João Zinclar, você além disso também, você tem ultimamente, você está acompanhando também a luta do povo, defesa do Xingu contra a usina hidrelétrica lá do Belo Monte, não é? Sim. Você já esteve lá algumas vezes fotografando também, né? Sim, esse outro passo é muito em função dessa consciência que eu tenho de pôr, né, o instrumento fotográfico a serviço das lutas ambientais, das lutas sociais e das lutas classistas, né, dos trabalhadores, entendeu? Belo Monte hoje ele se traduz num outro grande debate nacional. Exato. Né? Então eu tive lá em janeiro desse ano, fiquei 20 dias lá com o povo lá do Xingu Vivo e tive o privilégio de estar assim, colocando para o Brasil inteiro, eu acho, a primeira imagem da primeira intervenção, né, criminosa da Norte Energia no começo real, que era o de fazer a ensecadeira lá do rio, que é quando eles começam a barrar as águas do rio para eles terem um canteiro seco para eles poderem começar as obras de fato, né? Então essa contribuição eu também sinto muito orgulho em ter dado. Ô João Zinclar, espero voltar lá de novo. É só arrumar mais uns amigos e mais alguns patrocínios para poder ajudar a pagar a passagem, isso, né? Porque não dá pra gente pedir dinheiro para os nossos inimigos, né? A gente precisa pedir para os amigos, né? Exato. João Zinclar, entre os grandes fotógrafos brasileiros, né? Eu, assim, no meu coração, coloco tranquilamente você e o Sebastião Salgado. Obrigado. Sebastião Salgado, que quando eu estava fazendo um mestrado lá em Roma, em hermenêutica bíblica, uma amostra fotográfica dele sobre o MST, o massacre de Eldorado dos Carajás, ajudamos a costurar solidariedade para o MST no Brasil, né? Agora tem uma diferença, e você também, as suas centenas e milhares de fotografias estão aí todas as semanas ilustrando, seja Jornal Brasil de Fato, revistas, né? Elas estão girando o mundo aí, estão na internet também, né? Agora tem uma diferença, o Sebastião Salgado gosta de fotografia em preto e branco, e você colorido, né? Sim, antes de tudo é o seguinte, eu gostaria de estar falando que eu não sinto o menor constrangimento em estar colocando que o Sebastião Salgado foi uma das principais referências que fez eu, né,
optar por essa linguagem fotográfica, que é a linguagem da grande denúncia social e da, né, atividade política dos povos e tal, né? E além de Sebastião Salgado, eu acho que aqui no nosso país tem outro grande fotógrafo também, que eu acho que a gente não poderia deixar de estar citando ele, que é o meu xará, chamado João Roberto Ripper, que também só trabalha em preto e branco, né? Eu acho que a linguagem fotográfica ela é muito subjetiva, de acordo com o que os fotógrafos tentam passar, né? Eu também faço de vez em quando fotos em preto e branco, mas eu optei por essa linguagem em cor porque a vida ela é, né? A vida é colorida? A vida é colorida, mas não é assim colorida Beleza, tudo em brancas nuvens, no não, sentido né? majoritário de tudo tá bem para o povo e tal. É que a gente enxerga cores, né? A gente enxerga o verde, a gente enxerga o azul, Ok. o vermelho e tal. Então, assim, o que eu procuro fazer é dar uma, né, estética visual e técnica que faça com que essas cores sejam tão importantes como o preto e branco é para o Sebastião Salgado e para o João Ripper também, que são dois grandes ícones fotográficos para mim e duas grandes referências. Aliás, o João Roberto Ripper é um grande amigo meu e eu não poderia deixar de estar citando esse companheiro. Tá? Ok. João, é claro que, para encerrar aqui, toda fotografia, né, que a fotografia muitas vezes ela tem um poder de mais do que 5 páginas de texto ou do que um livro, né? Por exemplo, para encerrar, dessas fotos aqui, imagino que por trás de cada foto dessa passou muita coisa do seu coração. Essa aqui, por exemplo. Sim, essa aqui é em Três Marias, aqui em Minas Gerais. Ao lado do Rio São Francisco, Isso, né? BR-040 aí, né? Rio São Francisco passa aqui. E isso aqui é um lago de uma barragem de rejeitos da Votorantim Metais. de uma das principais ações criminosas que o Rio São Francisco sofre, que é, né, o despejo de poluição química, rejeitos químicos que causam grande prejuízo para os pescadores e para as águas do Rio São Francisco, que é a empresa Votorantim Metais. Exatamente, isso aqui é um absurdo, ó. Desde 1968, né, antes de chumbo, Sim. a Votorantim Metais aqui ao lado do Rio São Francisco, jogando metais pesados no rio. Um grande crime, né? Sim, e volta e meia, esses rejeitos, eles vazam dessas barragens e vão para o rio, causando enorme Mortandade de peixes, né? Infelizmente, quando eu fiz esse percurso no Rio São Francisco, não coincidiu de eu estar presente quando se presenciou essa horrível mortandade lá dos peixes, né? Eu digo, né, infelizmente, porque eu gostaria muito de ter registrado esse dano terrível para o Rio São Francisco. Isso aqui é irrigação também que está sugando o Rio São Francisco. Projeto aí do hidroagronegócio, né? Isso aí é um desperdício e uma privatização das águas através de um grande pivô central, que é o que alimenta a produção lá do agronegócio. Aqui é uma plantação de soja, né, em Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, Ok. que junto com o norte de Minas é um grande fator de desmatamento de biomas importantes, principalmente o cerrado aqui no Brasil. Ô João, essa foto que você lembra
Isso é no Cerrado Baiano também, isso é uma queimada criminosa do bioma cerrado para criar campo limpo, para o agronegócio poder fazer a plantação de suas monoculturas, de soja, eucalipto, algodão. Aí também é oeste da Bahia. Ok. Tá pertinho aqui. Ô João, essa aqui, por exemplo, você lembra qual o contexto que você quis passar na nossa foto? Aí foi o seguinte, Mais pertinho. eu precisava fotografar todos os elementos que causam prejuízo para o Rio São Francisco e a sua bacia. Aqui são trabalhadores em condição de Escravidão, trabalho né? escravo, né, em carvoarias no oeste da Bahia, cujas carvoarias, o seu principal papel é o desmatamento de um bioma importante que é a caatinga nordestina para estar fazendo carvão que alimentam, né, as grandes siderúrgicas que fazem ferro-gusa aqui em Minas Gerais. Aqui você fotografou também a questão da monocultura, né? Aí é Juazeiro da Bahia, onde o agronegócio usa a água do Rio São Francisco para plantar cana, né? Então aí é um cortador de cana, cuja plantação ocupa vastas extensões de terra, né, à margem do Rio São Francisco, ali no Juazeiro da Bahia. Ao invés de estarem plantando arroz e feijão para pôr na mesa do povo, eles preferem plantar cana-de-açúcar para fazer etanol, para exportação, essas coisas. Ok. Então deixar o convite aqui para quem quiser conhecer, que não conhece ainda, as fotografias João Zinclar, são profundamente eloquentes, né, e que reforçam a luta dos pobres, que de forma organizada estão resistindo e tentando lutar contra os ataques do capital, né, das transnacionais. Aqui é a luta dos indígenas contra a transposição. Aí foi um dos grandes momentos que teve de contestação popular, né, às obras da transposição. Essa foto foi de junho de 2007, onde os movimentos sociais se unificaram e ocuparam os canteiros de obras do eixo norte da transposição em Cabobró, em Pernambuco. João Zinclar, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, Frei Gilvander. Um abraço, então, Frei Gilvander, aqui do terceiro encontro popular da Bacia do Rio São Francisco. De trás do celular aqui, Frei Gilvander. Até entrevistamos aqui o grande fotógrafo João Zinclar. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço.